A série de História da Tecnologia vai falar sobre uma peça que é importante para quase todos os equipamentos que você usa, dos mais modernos até aqueles mais simples, as pilhas. Você vai saber a origem, a evolução e também os diferentes formatos dessa fonte de energia tão essencial. Antes, deixa aquele joinha antecipado para o YouTube espalhar esse vídeo por aí. Se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e compartilhe o vídeo com quem também é fã do assunto, beleza? Então vamos lá para a história das pilhas. A gente precisa falar desde o começo que essa é a evolução histórica e tecnológica desse produto tão importante. Nós não vamos entrar em explicações químicas e físicas muito detalhadas. Primeiro, porque essa nem é minha área, e também porque essa não é a ideia do vídeo. O fato é que a humanidade estudou a questão da eletricidade por muito tempo, desde a antiguidade, em povos bem diferentes entre si, que chegavam em conclusões muito parecidas, mesmo sem comunicação uns com os outros. Na Grécia Antiga, o Tales de Mileto notou que pedaços de âmbar e tecidos de seda geravam uma propriedade de atração de fragmentos de palha. Já a chamada pilha de Bagdá, que foi construída há mais de 2000 anos e não tinha esse nome originalmente, é um dos objetos elétricos mais antigos que se tem notícia. É um vaso preenchido com ligas metálicas e uma barra de ferro. Ela foi descoberta na década de 1930 por um arqueólogo e até hoje não está totalmente clara a sua aplicação. Mas é possível que ela fosse usada em tratamentos médicos ou no processo de artesanato. E saltando ainda mais no tempo, em 1660, o cientista alemão Otto von Guericke inventa a primeira máquina eletrostática para produzir eletricidade, mesmo que ele nem soubesse direito que tipo de energia era aquela. O fato é que nós ficamos muito tempo sem avanços práticos nesse campo, mas chegou um período em que, olha, foi uma descoberta atrás da outra. O século XVIII foi palco de muitas invenções e testes envolvendo eletricidade, incluindo o famoso teste com uma pipa para atrair raios elétricos do Benjamin Franklin em 1752. E um pouco antes foi inventada a jarra ou garrafa de Leyden, uma espécie de recipiente de vidro com revestimento de metal, um pouquinho de água e um grampo metálico de outra substância na ponta. Basicamente, ela podia ser carregada com eletricidade e armazenar energia, mas tecnicamente não era uma pilha, era um capacitor. Aí na década de 1780, o anatomista italiano Luigi Galvani demonstra que pernas de rãs em uma haste de algum metal se contorciam quando tocadas por outro metal. Ele achava que aquela era a prova da eletricidade animal, uma energia que vinha dos músculos do próprio bicho dissecado, mas outro cientista italiano, o Alessandro Volta, começa a analisar esse experimento e percebe que, na verdade, a explicação era outra. A eletricidade só usava o corpo da rã como um caminho da transmissão, porque a corrente, na verdade, envolvia os dois tipos de metal, que tinham que ser diferentes entre si para gerar uma reação. E aí ele começou a testar outros metais e até outras substâncias, sempre entre algum condutor úmido, entendendo que certas combinações podiam até levar ao aumento da voltagem. Em 1799, o Volta concluiu o trabalho sobre o que ele chamou de órgão elétrico artificial, que é a primeira pilha elétrica. Ele é considerado o grande inventor dessa tecnologia e a unidade da medida de tensão elétrica, que é o volt, é em homenagem a ele. A pilha do Volta era uma coluna de discos de zinco e prata, separados por um tecido com uma solução salgada, que é chamada de eletrólito, e com uma haste horizontal no centro. Se um fio era conectado nas duas extremidades, uma corrente elétrica estável se formava. E esse é o princípio básico da pilha. Uma série de reações químicas que transporta a energia gerada dentro dela para outro lugar. E sim, o nome é pilha porque os componentes estavam empilhados um em cima do outro. E olha, já tirando uma dúvida que deve aparecer por aí. As baterias são basicamente um conjunto de pilhas ligadas em série, com a mesma função de armazenar e depois transferir energia. E aí é uma questão de nomenclatura, porque no inglês dos Estados Unidos a palavra battery é usada para qualquer dispositivo desse tipo, tanto as unidades de pilha como também as baterias, tipo do celular ou do carro. Pile só é usada mesmo na pilha do Volta, em experimentos antigos, mas outros países, inclusive a gente aqui no Brasil, diferencia esses dois termos. Mas voltando para a linha do tempo, em 20 de março de 1800, o Volta escreve uma carta para a Royal Society of London, comunicando seus resultados. Esse tipo de grupo era muito importante porque era formado pelos principais nomes de várias áreas da ciência.
E ele vai até Paris demonstrar a novidade para a comunidade científica, impressionando até o Napoleão Bonaparte, que deu mais verba para o laboratório e indicou ele para o título de conde. Por um bom tempo, então, nesse começo, a pilha não era usada para dar energia para equipamentos eletrônicos que, bom, eles não existiam ainda, né? A sua principal aplicação era fornecer eletricidade para outros estudos, como foi o caso dos experimentos revolucionários do Michael Faraday na década de 1830 com eletromagnetismo. Em 1836 vem outro avanço importante, o John Daniell, um químico inglês, melhorou a eficiência do projeto do Volta, evitando o problema de corrosão. A pilha dele era formada por duas vasilhas com uma folha de um metal imersa em um sulfato de si mesmo. Algumas redes de telégrafo até usaram esse formato. Outro experimento de aplicação prática limitada foi a pilha de Grove, de 1844. Era uma célula de combustível em estrutura, ou seja, que continuava funcionando desde que tivesse o fornecimento de gases para as reações. Por um lado, ela liberava uma corrente poderosa e também foi usada na telegrafia, mas liberava vapores que podiam ser nocivos para o ser humano e a sua intensidade caía bastante com o tempo. Essa foi a base de pesquisas de hoje em dia, mas na época, na dúvida, melhor não arriscar. Já em 1859, a novidade veio do Gaston Planté, que cria a primeira pilha recarregável, feita de chumbo com baixo custo e suportando mudanças mais intensas de temperatura. Baterias de chumbo são usadas até hoje, mas estão em constante substituição, porque elas são bem defasadas em questões como peso, eficiência energética e também segurança. E olha como não parou de ter avanço perto. Em 1866, o químico francês Georges Leclanché projetou mais uma pilha melhorada. Ela foi chamada de pilha ácida por usar dois sais ácidos, o cloreto de amônio e o cloreto de zinco. Por ser um pouco mais segura, mas não muito por causa das substâncias químicas supercorrosivas, ela até chegou a ser usada nos primeiros telefones. Essa pilha tem um formato bem específico, é um envoltório de zinco, que é o polo negativo, uma barra de grafite, que é o polo positivo, e uma pasta de componentes como o pó de carvão e o cloreto de amônio para ser o eletrólito. É praticamente o mesmo esquema de hoje em dia, mas claro que com materiais e também uma estrutura diferente. O negócio melhora em 1886 com a pilha seca do alemão Karl Gassner, que usou cloreto de amônio com gesso e substituiu os eletrólitos líquidos por uma pasta sólida, evitando assim os vazamentos. E essa popularização da tecnologia vai gerando finalmente o seu uso comercial. Em 1896, a pilha Columbia é a primeira a ser vendida comercialmente nos Estados Unidos. A marca que lançou ela se transformaria mais tarde na Eveready Battery Company, que hoje é conhecida como Energizer. 2 anos depois, o fundador dessa empresa, o Conrad Hilbert, lançou ainda a revolucionária tocha elétrica portátil, ou lanterna. Pois é, basicamente, ela é uma pilha seca com uma lâmpada, um refletor e um tubo de papel. Ela foi inventada alguns anos antes por um britânico chamado David Mizell e usava pilhas bem grandes que hoje são muito mais raras. E a nossa última passagem pelo século XIX, prometo para vocês, é quando o sueco Valdemar Jungner inventa uma nova pilha usando níquel e cádmio. O eletrólito desse modelo é o hidróxido de potássio, uma solução alcalina que concentrava e permitia o uso de mais energias. E sim, reconheceu o nome, né? Essa é considerada a primeira pilha alcalina da história. O Thomas Edison adorou esse invento em especial e chegou a testar protótipos de automóveis elétricos usando uma versão dele mesmo dessa bateria. Mas ela era cara e tinha o risco de liberar hidrogênio quando era carregado. Aí perdeu espaço, quando começou o uso dos combustíveis fósseis. Mas olha, com as pilhas ficando cada vez mais oficiais, faltava também um padrão, ou então cada marca, cada fabricante ia lançar modelo de um tamanho. As pilhas tamanho AA foram apresentadas ainda em 1907, mas levou mais de 30 anos para elas serem padronizadas por um sistema lançado pelo Instituto Nacional de Padrões dos Estados Unidos, que é tipo a ABNT-Ds. As pilhas palito, ou AAA, saíram em 1911 e também demoraram um tempo para virar padrão. Fora elas, existem também as de tamanho C, D e N, que são bem maiores e usadas em aparelhos mais específicos, e a AAAA, que era bem fácil de perder por ser muito menor. E sabe aquela bateria pequena no formato circular que é muito usada em calculadora, relógio de pulso e outros aparelhos? Ela é chamada também de pilha botão e nasceu mais ou menos na década de 1950 para pequenos dispositivos.
Até o mercúrio foi usado por um tempo na composição de seus modelos, mas por motivos óbvios de segurança e uma substância muito tóxica, ele foi deixado de lado. Nesse período, o formato mais popular de pilha era principalmente a de zinco carbono, que era extremamente barata e ótima para aparelhos que consumiam pouca energia, tipo, sei lá, um relógio de parede ou um controle remoto. E talvez a pilha de zinco mais famosa para o brasileiro é a Rayovac, muito conhecida como as amarelinhas, que teve muita propaganda na televisão. E olha, eu vou abrir um parênteses bem rápido, em 1954, porque esse é o ano da demonstração pelo Bell Labs da primeira bateria de energia solar, que depois ficou mais conhecida como painel solar mesmo. Com o tempo, formas mais ecológicas de se obter energia foram buscadas, e esse foi um passo muito importante que pode virar até um capítulo separado no canal. Em 59, a Eveready cria ainda a primeira pilha cilíndrica alcalina comercial, revolucionando o mundo da energia portátil. Foi um cientista da empresa, o Lewis Urey, que foi o responsável, e sim, a tecnologia alcalina já existia faz tempo, mas era menos usada por ser muito cara e pouco padronizada. A partir daí, ela vira uma alternativa super viável. E tá faltando um nome famoso nessa história, mas ele chega em 1964. É o ano em que a linha Duracell é apresentada como uma mistura de célula e durável. A empresa, na verdade, se chamava PR Mallory e depois mudou de nome para o seu produto mais famoso, que era justamente essa pilha. A Duracell também virou uma lenda, inclusive pela campanha publicitária com o coelhinho que é incansável nas corridas. Aliás, nessa década de 60, o Japão vira um polo de pilhas, com empresas como Panasonic e Sanyo, e também um modelo chamado Cadnica, de níquel-cádmio com baixo custo de produção. Agora a gente para em 1970, esse era um período de tensão, com o mundo assustado por causa da primeira crise do petróleo e cientistas buscando alternativas caso combustíveis fósseis simplesmente sumissem de uma hora para outra. O Stanley Whittingham descobre que o lítio, que é extremamente leve, tinha um enorme potencial para ser uma pilha. Nos experimentos dele, ele desenvolve a bateria de lítio, usando ele no polo negativo e titânio no positivo. Essa ideia é melhorada em teoria na década seguinte por outro pesquisador que tem um nome ótimo, o John Goodenough, o John Bom o Bastante. Foi ele que usou o cobalto como metal, gerando resultados ainda melhores. E quem aprimora mais e fez tudo na prática foi o Akira Yoshino, que registra a patente do invento e faz uma mudança importante na estrutura. As baterias dele são de íons de lítio, porque usam um material metálico que não é 100% lítio, mas tem os seus íons. Em 91, a Sony é escolhida para vender as primeiras baterias de íon de lítio. Fora a ótima eficiência energética do material e a leveza do componente, essa bateria podia ser recarregada muitas vezes, sem ser tão danificada na estrutura. Foi uma verdadeira revolução na indústria da tecnologia, porque esse padrão foi adotado tanto em celulares quanto em carros. E olha, teve outra evolução acontecendo em 78, com a chegada da bateria de polímeros de lítio. Ela é mais flexível em formato, o que significa que ela podia se moldar melhor ao interior de aparelhos, mas no começo da implementação ainda era muito cara. E aos poucos esse mercado foi se estabelecendo com alguns nomes bem tradicionais. Fora as empresas que a gente já citou, tem ainda a Eneloop, que é uma marca da Panasonic, a Philips e empresas chinesas cada vez mais fortes, inclusive licenciando o produto para outras marcas. E a gente tem que destacar também a Elgin como uma alternativa brasileira. Na década de 1990, o setor agora sofre uma mudança mais estrutural, mas olha, é por um bom motivo. Grupos ambientalistas pressionam cada vez mais as marcas a adotarem baterias com substâncias um pouco menos danosas para a natureza. Aliás, o descarte de baterias e pilhas não é em lixo comum e é bom procurar um lugar próprio para isso quando você for jogar fora as suas. E a partir desse ponto a gente para de falar da cronologia, porque foram poucas as evoluções mais relevantes. Ao longo dos anos, as pilhas e baterias foram mudando em tamanho, capacidade, materiais utilizados e capacidade de armazenamento. Mas tem motivo para a gente parar por aqui enquanto a história não terminou de verdade. Existe uma grande dificuldade em trabalhar com as reações químicas certas no tamanho final, para conseguir melhorar um componente que já trabalha no seu limite. E ainda tem o longo tempo que existe entre um produto ser criado no laboratório até virar uma bateria no mercado. Uma das novidades mais recentes, por exemplo, é que a Panasonic, que é uma das grandes empresas do setor, lançou em 2021 pilhas com tecnologia anti-vazamento, e ela tem o seu próprio mascote, o Léo. Aliás, tem mais uma coisa importante aqui.
Sabe o mAh que você vê quando confere as especificações técnicas de um aparelho tipo um celular? Essa medida é em miliampere-hora e significa a capacidade daquela bateria. Ter uma bateria com muito miliampere-hora é ótimo porque é mais energia disponível, mas isso não significa sozinho que o aparelho vai durar mais, já que isso depende de como ele gasta e como economiza a eletricidade. E um pouco mais tarde, em 2019, veio um reconhecimento tardio, mas muito importante para os 3 pesquisadores que eu citei, lá da tecnologia do lítio. O Stanley Whittingham, o John Goodenough e o Akira Yoshino venceram um merecidíssimo Prêmio Nobel de Química. E essa história das pilhas e das baterias, uma tecnologia essencial para o mundo da tecnologia e para os eletrônicos, talvez até esse aparelho que você está usando agora para ver esse vídeo. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui para o quadro, deixa um comentário que você sabe que a gente lê. As fontes consultadas para o roteiro estão na descrição e não se esqueça, esse é só um resumo, infelizmente é só um recorte e muita coisa acaba ficando de fora. Confira ainda a playlist do História da Tecnologia para saber do que a gente já falou por aqui. E até a próxima!